A gente costuma pensar na culpa como algo bem pessoal, não é? Mas, para a psicanálise, ela é muito mais do que isso. É uma força fundamental que, na verdade, molda sociedades inteiras. Uma marca que atravessa povos, religiões e nações. E a ideia mais provocadora de todas é: e se essa culpa coletiva nascesse de um trauma? De um crime esquecido bem no coração da nossa civilização? É justamente essa ideia que vamos explorar nesta análise. Nosso percurso vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender como a psicanálise encontra significados escondidos na nossa mente. Depois, a gente mergulha no mito de Freud sobre um crime que teria fundado uma cultura inteira. Na sequência, vamos ver um debate fascinante sobre de onde vem a voz da culpa. E, por fim, vamos conectar tudo isso ao mal-estar que parece ser parte inevitável da vida em sociedade. Muito bem, vamos começar a fundo nisso. A gente parte da ideia central de Freud. As coisas mais importantes sobre nós, muitas vezes, estão escondidas de nós mesmos. Freud adorava histórias como essa para mostrar o inconsciente funcionando. Imagina a cena: um homem perde um livro que ganhou da esposa, bem numa época em que o casamento não ia bem. Meses depois, num momento de gratidão por ela, ele simplesmente encontra o livro. E não é por acaso. Ele acha no primeiro lugar que olha, quase sem pensar. Para Freud, isso não era sorte, era um ato guiado por uma intenção oculta. E o ponto-chave aqui é que a psicanálise funciona quase como uma arqueologia da mente. Ela vai cavando através de atos falhos, sabe? Aquelas trocas de palavras que revelam mais do que a gente queria, ou através de sonhos, de gestos que parecem sem sentido. O objetivo é sempre o mesmo: encontrar essa camada escondida onde moram as nossas verdadeiras motivações. E o mecanismo que empurra tudo isso para o fundo da mente tem um nome: recalque. É o ato de esquecer ativamente algo que é doloroso ou proibido demais para nossa consciência aguentar. Agora, o mais interessante é que Freud pegou esse método de arqueologia da mente e aplicou não só em pessoas, mas na civilização como um todo. Lá no fim da vida, ele escreveu uma obra ousadíssima, Moisés e o Monoteísmo, com uma análise radical sobre a origem da culpa coletiva. Essa linha do tempo mostra a teoria de Freud de uma forma brilhante. Olha só, primeiro acontece um evento traumático, o assassinato de Moisés. Logo depois, esse crime é recalcado, ou seja, a comunidade inteira esquece ativamente o que fez. Só que o trauma não some no ar. Ele volta, mas não como uma memória clara. Ele retorna como um sintoma cultural, aquele sentimento de culpa que ninguém sabe de onde vem, mas que está sempre ali e que acaba moldando as leis e a moral de toda uma comunidade. Então, na visão de Freud, o que funda essa comunidade religiosa não é uma história de heróis. É, na verdade, um crime recalcado que continua assombrando todo mundo. As instituições, os rituais, a própria ideia da lei, tudo isso seria uma forma de lidar coletivamente com um trauma que nunca foi de fato superado. Essa ideia do Freud sobre a culpa foi, sem dúvida, revolucionária, mas não foi o ponto final da história. Décadas mais tarde, o psicanalista Jacques Lacan revisitou esse conceito e deu uma virada fascinante na ideia do superego, aquela voz interna da culpa. Pensa assim: enquanto o superego de Freud é como um pai interno bem severo que vive dizendo "não faça isso", o de Lacan é um mestre muito mais cruel. Ele não proíbe, pelo contrário, ele dá uma ordem que é paradoxal e impossível de cumprir: goze. Ou seja, aproveite tudo, sem limites, busque um prazer absoluto. E aí que está a genialidade. Para Lacan, a culpa não vem de quebrar a regra, ela vem da nossa falha, que é inevitável em conseguir satisfazer esse comando impossível. Para Lacan, a verdadeira fonte da culpa não é quebrar uma lei que vem de fora, é trair o nosso próprio desejo mais autêntico para se encaixar no que os outros esperam. A culpa aparece quando a gente abre mão daquilo que realmente nos move. Certo. Mas como é que esse sentimento que parece tão individual vira uma força coletiva que amarra a sociedade? É aqui que a gente entra no famoso conceito de mal-estar na civilização. Tanto Freud quanto Lacan viam a civilização como uma espécie de acordo. Nós ganhamos segurança, mas o preço que pagamos é abrir mão dos nossos instintos. E essa renúncia acaba produzindo um estado permanente de culpa coletiva, um mal-estar que é estrutural. E essa ideia mostra uma coisa incrível. A culpa compartilhada não é só um peso, ela funciona como uma espécie de cola social. É uma ferramenta poderosíssima que une as sociedades por meio de histórias comuns de dívida e obrigação. Seja o pecado original, as dívidas históricas como a escravidão, ou até mesmo aqueles ideais culturais do bom profissional que a gente está sempre tentando alcançar e quase sempre falhando. A sociedade moderna, então, age como um superego bem contraditório.
Ela nos dá duas ordens impossíveis ao mesmo tempo. Seja um produtor super disciplinado e, simultaneamente, um consumidor sem limites. Essa tensão toda gera um tipo único de culpa coletiva, que nasce da nossa incapacidade de satisfazer essas duas demandas que não combinam. E aqui está o ponto crucial. Essa estrutura da psicanálise nos dá uma lente muito poderosa para entender como os traumas do passado, que não foram bem resolvidos, como a escravidão ou ditaduras, continuam voltando e moldando os conflitos sociais de hoje. Eles retornam como sintomas na nossa política e na nossa cultura. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se a culpa é esse sintoma psíquico de vivermos juntos, será que ela é uma parte inevitável da condição humana? Ou será que é algo que uma sociedade pode aprender a elaborar e, quem sabe, superar? A resposta talvez seja o que vai definir o futuro da nossa civilização.